estou fazendo esse vídeo para mostrar uma forma para você estar trabalhando com bancos no SQL sem ter que rodar todo ele no seu computador, né? Algumas pessoas comentaram que não tem uma máquina muito boa, que não conseguem instalar todas as ferramentas no computador para poder estar trabalhando. Então aqui vai uma alternativa que você pode estar adotando, né, para poder praticar e entender um pouco. Então aqui no site do Neo4j tem aqui uma opção para você criar uma conta gratuita. Você vem aqui, faz o seu cadastro e depois que você se cadastra, ele te direciona aqui para esse terminal aqui, para essa página aqui do seu usuário. Então eu vou criar aqui com vocês para mostrar mais ou menos como você poderia estar usando, certo? Então você vem aqui, cria uma instância nova. Se você quiser, tem a opção paga e tem a opção gratuita, né? Então eu vou colocar aqui, ó, escolher a opção gratuita. Eu vou deixar aqui o mesmo nome aqui da minha instância, mas a instância seria para mim saber o que é o que, né? Que projeto está rodando dentro dessa instância. Então eu vou selecionar aqui, vou deixar mesmo como a região dos Estados Unidos mesmo. E vou selecionar um banco vazio. Aqui ele traz algumas informações já com dados populados, né? Mas eu vou selecionar aqui uma base vazia e vou criar uma instância. Aqui ó, ele te sugere um password e um usuário. Para mim não ter que ficar digitando isso aqui toda hora, eu vou colocar o mesmo usuário como sendo o password. Bom, aqui ele não está permitindo editar, então eu vou copiar aqui para ficar na memória do meu computador, vou dizer que eu vou confirmar e pronto. Aqui ó, veja que ele tem uma instância que eu renomeei ela como instância 01, ela está gratuita. Veja que ele está construindo aqui toda a estrutura para mim, isso pode demorar alguns minutos mesmo. E por agora eu já posso acessar aqui para poder ver como que é as sugestões para mim estar trabalhando com esse Neo4j, né? Então aqui ele sugere alguns scripts já pronto para algumas linguagens. Então, se você está trabalhando com Python, aqui ele já sugere uma classe onde ele faz as conexões com o banco, traz aqui algum exemplo de pesquisar, localizar uma pessoa ou cadastrar uma pessoa aqui na base, na collection, né, chamada person. E aqui tem um exemplo de aplicação que faz toda essa conexão. Aqui embaixo ó, ele te sugere os comandos para você poder instalar o Neo4j na sua máquina. Aqui um exemplo para executar uma aplicação que tenha esse código aqui. Então o script aqui já tem um exemplo. E aí tem também algumas outras informações aqui para caso você queira ver mais opções aqui. Olha, tem sugestões, tem como trabalhar com a sintaxe e tem todas as documentações da API aqui também. Ó. Você vai poder estudar um pouco melhor como trabalhar, né? E aí, para quem mexe com outras linguagens, ó, tem uma opção aqui para JavaScript, também já traz aqui os dados prontos para você testar. Aqui a mesma coisa, os comandos para você rodar, para poder instalar. Java, .NET e Go aqui, ó, tem várias opções aqui para quem trabalha com programação, então já sugere aqui, né? No nosso caso, caso você trabalhe com o Python, então você vai usar aqui a sintaxe do Python, né? Então, enquanto ele está subindo aqui, ó, ainda está offline, eu acho que ele vai demorar mais algum tempo ainda para poder rodar.
Mas tem essa opção aqui, ó, do Explorer. Olha, beleza, já rodou aqui. Ó. Quando você quiser fazer os comandos aqui, por exemplo, como ele tem aqui o select na, na collection person, você pode vir aqui no carry. Ele já traz aqui para ti, ó, os dados de acesso aqui, o usuário padrão que ele te sugere. Eu vou colar aqui aquela senha que eu tinha copiado e vou dar um conectar. Talvez ainda não tenha finalizado tudo, então ele pode dar algum errinho aqui na conexão, mas que no nosso caso aqui ele já conectou. Então está conectado, está bonitinho aqui. Tem aqui no banco, ó, data source, todas as informações aqui que eu posso usar. Então, se eu quiser desconectar, é só rodar esse comando aqui, ó, server disconnect. Tem aqui também alguns exemplos de uso aqui, ó, carries básicas, para trabalhar com gráficos, está aqui. Então, eu vou copiar aqui o nosso exemplo que ele já sugere, inclusive aqui no Python. Vou copiar esse match aqui, ó. Vou ajustar para que ele fique bonitinho aqui. Então, match Python. Vou tirar aqui a condição, não quero condição mesmo. Return name, então, vou dar aqui, ó. Não trouxe ninguém, porque o nosso banco está vazio, de fato, isso, verdade. Nosso banco está vazio, então não vai trazer ninguém mesmo. Vamos ver se tem alguma... tem aqui alguns exemplos para criar. Bom, você pode explorar aqui, eu não vou ficar durante o vídeo aqui aprendendo aqui junto com vocês, né? Mas a dica que eu queria passar é isso aqui, ó. Então, tem aqui os exemplos para você fazer a consulta. Inclusive aqui, ó, dá para você importar uma fonte de dados para que ele já carregue ali o seu banco. Como essa versão é gratuita, ela não salva os dados, então se você não mexer por algum tempo ali, você perde todas as informações que tu cadastrou. Então, por isso que se você quiser mexer a longo prazo, né, por ser uma versão gratuita, sugiro você fazer esse snapshot aqui para você salvar os dados que você manipulou, se tu inseriu dados, tu excluiu, para depois você poder vir aqui e importar caso ele tenha perdido, né? Então esse aqui é um exemplo que eu trouxe aqui, é uma alternativa. Então, se você tem uma aplicação JavaScript, por exemplo, né, que trabalha aqui com o Neo4j, você pode inclusive estar hospedando no site, por exemplo, do Next.js, que é o site da Vercel, né? Eles te disponibilizam aqui uma alternativa para você hospedar um site, ou uma aplicação, ou uma API que roda em algumas linguagens, no caso aqui pode ser o JavaScript mesmo, e ele faz o vínculo automaticamente lá com o seu GitHub. Então, toda vez que você atualiza o código no GitHub, ele reconhece, faz o redeploy automático aqui para ti. Então, você conseguiria criar então essa aplicação, por exemplo, que ele sugere aqui para nós no JavaScript. Você conseguiria criar uma página lá na Vercel, e toda vez que você consulta o usuário ali, você poderia carregar desse seu banco também, né? Além de você poder estar trabalhando aqui com a opção aqui, né, do terminal, do terminal aqui que esse site aqui te oferece, né? Então, tem algumas coisas aqui que você também pode personalizar, o fundo, por exemplo, né?
Então essa é uma opção que eu queria trazer para vocês. Eu vou interromper esse vídeo para montar aqui um outro ambiente também, que seria uma ideia para vocês poderem também trabalhar. Bom, voltei aqui. Só para vocês também ter uma outra opção, né, como eu estava comentando, existe aqui a cloud da MongoDB, então você também consegue criar uma conta gratuita aqui, só que essa conta aqui ela tem um prazo mais curto ali para você poder usar, né? Mas eu criei aqui, é uma opção, então eu vou mostrar para vocês. Então, quando você cria aqui uma conta, se registra e tal, você vai ser direcionado aqui para o seu painel, né? O seu painel de usuário, onde você pode criar projetos. Então, na conta gratuita, ela é mais limitada, então eu vou criar aqui um projeto junto com vocês. Eu vou colocar aqui, ó, Sedac app, por exemplo, seria o meu projeto. Aí eu consigo adicionar membros para poder estar participando desse projeto, né? Então, nesse caso aqui eu não vou colocar ninguém. Seria só eu, o único membro do projeto que pode fazer alteração, gerenciamento e organizar a estrutura dele. No passo a passo aqui, eu não conheço todo o ambiente, né? Mas eu já trabalhei um pouquinho com ele, então tenho mais ou menos uma noção. Por isso eu vou passar o principal aqui, que vocês conseguem depois ir procurando e aprendendo também junto com os tutoriais que tem aqui do Get Started, né? Basicamente, então a gente já tem um projeto criado, né? Agora a gente precisa criar um cluster para fazer toda a estrutura ficar rodando, né? Então, se você ver aqui no app server, você vai ver que tem algumas opções aqui, ó, para você configurar qual que é as ferramentas que você quer trabalhar, né? Então, eu vou dar um next aqui, porque ele vai só me mostrar. Beleza? Então, tenho aqui, um close aqui. Tem as formas pagas, lógico, né? E também tem as formas gratuitas, né? Então, o que eu vou fazer agora eu vou criar um esquema que seria o nosso repositório de informações, né? Então, eu venho aqui num add esquema, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu ainda não criei um data source, então esse passo aqui eu estou antecipando, eu vou cancelar aqui, vou voltar lá para criar o data source antes que a gente precisa dele, né? Deixa eu ver se tem a aba aqui aberta ainda. Não, vou ter que voltar mesmo. Então, aqui no Atlas. Então, ele já me sugeriu aqui com esse nome. Ah, isso, eu acho que eu acabei não nomeando ele. Por isso que ele ficou com esse nome Atlas Cluster. Eu vou apagar aqui, ele vai demorar um pouquinho, mas eu vou criar com vocês para dar nome, né? Enquanto eu aguardo aqui, pode demorar um pouco mesmo, porque ele tem que matar todo o ambiente que ele construiu. Eu acho que eu vou até interromper aqui o vídeo por enquanto. Bom, terminou ali, demorou alguns minutos mesmo. Eu vou criar aqui usando a versão gratuita, né? Gratuito aqui, vou seguir aqui o recomendado mesmo. Eu vou marcar, deixar aqui São Paulo, vou deixar aqui na AWS mesmo. Tem algumas outras opções, ó, que eu posso colocar, mas como eu estou usando a versão gratuita, ó, eu posso hospedar isso aqui na cloud da Google, na cloud da Azure, mas ainda está tudo gratuito, né? O que eu queria colocar aqui, ó, é esse nome aqui, ó, cluster. Eu vou criar esse cluster. Aí ele vai pedir aqui para mim selecionar algumas informações.
validar que eu não sou um robô. Agora eu vou colocar um usuário e um password. Ok, tá aqui meu usuário e meu password. Vou no meu banco de dados agora, vou criar um novo... Aqui ele tem meu cluster agora, isso. Vou criar um banco. Gratuito. Cancela aqui. Acabei... quando eu crio um banco, na verdade estou criando um cluster, né? Aqui dentro do meu projeto. E como é gratuito, eu só posso ter um por vez. Agora sim eu vou lá eu vou mostrar para vocês lá os dados da minha API, né? Que eu preciso ter uma API para poder conectar de fora. Então eu vou selecionar aqui o meu cluster. Eu vou gerar uma chave somente para esse aplicativo, para esse projeto. Então aqui ele já me sugere qual é o endpoint para mim poder acessar essas informações, né? Então tá aqui, eu vou nesse momento aqui eu não vou usar, seria só para caso eu fazer conexões externas, né, via Postman ou via aplicação. Eu vou vir aqui na aba API Key e vou criar uma nova chave para essa minha aplicação, né? Então meu projeto chama esse daqui app, então eu vou deixar o mesmo nome aqui para mim poder saber que essa chave pertence a esse projeto. Então ele gera aqui, ó, uma chave e ele te dá aqui a sugestão de como você pode testar, né? Então o projeto 1 aqui diz respeito ao meu projeto que eu estou selecionado nesse momento aqui. O cluster é aquele cluster que eu criei com vocês, né? E a base e a collection ainda não existe. Então, se você ver aqui, ó, eu não consigo selecionar nenhuma base. E por não selecionar uma base, eu também não consigo selecionar uma collection. Mas, para esse momento aqui, que importa para a gente é ter essa chave para poder estar fazendo as autenticações, né? Então, se você quiser, inclusive, copiar isso aqui para poder testar depois, é por aqui mesmo. Tem, inclusive, aqui um botãozinho para você testar, fazendo as chamadas via Postman. Bom, nesse momento aqui, então, a gente já tem a chave, né? A gente já tem o cluster. Agora, ali no app, que a gente vai criar agora o server ali, toda a collection e tudo mais, eu vou vir aqui, ó. E vou criar um esquema. Vou dizer que eu vou conectar com usuário e senha. Para mim poder conectar nesse usuário e senha aqui, para mim poder conectar nessa data source aqui, né, com o service name ele já me sugere aqui, ó, aí eu só substituo meu usuário e senha e aí ele já tem aqui a string toda montada aqui, ó, onde eu só venho e substituo as informações que ele me colocou aqui. Eu vou salvar aqui na memória. Beleza. Então aqui, ó, eu vou criar, ele me sugeriu aqui essa collection que não tem documento nenhum, né? Então eu posso vir aqui, ó, e criar algumas regras, algumas permissões aqui, né? Se eu quiser dizer que somente usuários com aquelas permissões aqui
vão ter acesso para leitura ou escrita, então é aqui nas regras que eu vou colocar, dentro da regra que eu vinculei na collection, né? Já para a collection, que seria a minha fonte da informação, eu posso criar um esquema novo aqui, onde eu escolho qual que é o meu data source. A base, tá vendo aqui que não tem? Então vou colocar aqui, ó, o nome da minha base vai ser esse aqui. E a collection, por exemplo, todos os documentos aqui. Eu posso criar aqui, então eu já tenho um cluster que tem uma base que tem uma collection com os dados aqui de documentos, né? Então eu posso colocar aqui ID seria 1, name, seria um exemplo de um dado de um documento, né? Então, salvar aqui. Ah, esse é o esquema. Então, o ID tem que ser integer. Estou definindo o formato do arquivo. String. Ah, bom. Vou ignorar os esquemas então. Vou deixar sem esquema. Beleza. Então, eu deixei sem esquema aqui. Então, meus usuários estão aqui, certo? Meu data source está ali. Então, a minha aplicação também está aqui. E aí eu tenho algumas outras opções que eu posso explorar aqui, ó, junto com vocês, que é os dados, né, que eu posso trazer a visualização de todos aqueles dados que eu tiver dentro do meu banco. Então, eu vou acessar aqui também, aproveitar aqui, né, e mostrar para vocês algumas outras opções. Deixa eu vir aqui nesse projeto, dentro do Atlas, que é a cloud do Mongo, né? As configurações, então, aqui, ó, que a gente já fez, né? Para carregar o banco de dados aí, então é opcional, então, mas ele te direciona aqui. Posso acessar aqui as collections que eu tenho, então, por enquanto ainda não tenho nenhum. Posso carregar informações de uma fonte externa, né? E a última opção aqui, ó, é conectar meu cluster. Então ele já está aqui ativo, né? Então basicamente o básico aqui que a gente tem é isso aqui. Depois que se você pega aqui os dados de conexão, né? Que tu tem aqui. Então tu tem a tua string de conexão com o Mongo. Lá naquele server app servers lá que eu coloquei para vocês, que mostra aquela string de acesso que você consegue colocar no seu código semelhante, bem semelhante a esse do Neo4j, que tem aqui a URI, o usuário e senha e a collection, que você consegue conectar no banco, né? Então também tem aqui no Mongo. E dá para você também fazer o gerenciamento aqui tudo pela web, né? Então você consegue ver as informações aqui, tudo pela plataforma online, né?
Eu vou colocar aqui, configurar aqui. Isso aqui é para mim configurar quais são as formas que eu vou permitir acessar, né? Eu vou deixar aqui por enquanto todos e, e aí ele vai permitir eu conectar. E aí ele aqui me sugere algumas formas de eu fazer a conexão. Então, como eu comentei lá, que dá para você conectar pelo código fonte, né, pelo seu aplicativo usando o código, tem um exemplo aqui da linha de comando que você usaria para conectar, né, usando lá um script lá em JavaScript, ou se fosse no Python a string de conexão para o Python, né? Então aqui lembra que tem o nome, o password e aí qual é o endereço desse cluster que eu estou querendo conectar, né? Então ele te dá aqui também uma sugestão de como você conectar. E aí, se você também quiser derrubar tudo, você só dá um terminar aqui, ó, ele vai pedir para você confirmar que você quer derrubar esse cluster mesmo, então tem que ter o mesmo nome aqui e finaliza. Aí espera alguns minutos aqui também para ele derrubar todo o serviço e, e terminou. Então você matou seu cluster que está, né, nesse seu projeto, né? Espero que tenha sido útil. Eu acredito que muitos aí já conhecem, já trabalham com isso, então podem ter muito mais conhecimento que eu. Para aqueles que não conhecem, fica uma dica para poder estar olhando e tentando assimilar mais um pouco de conhecimento, né, para poder trabalhar com as informações. E espero que tenham gostado dessa dica.